explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia vai ter que se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver, todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei, diante do Rei, diante do Rei. Quem faz da vida um faz de conta, só se engana e não se encontra. Porque fingir não é viver. Quem procura liberdade nunca foge da verdade. Porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. São iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei, diante do Rei, diante do Rei. Boa tarde, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos aqui mais uma vez, ainda digitalmente, mediante a esse tempo de pandemia que estamos atravessando, e sabemos, irmãos, que esses dias não têm sido fáceis, dias difíceis, mas é certo que o Senhor nos acompanha em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Gostaria de convidar você para ler comigo e assim darmos início a esse nosso culto ao Senhor, lendo Mateus capítulo 6, versos a partir do número 9, que diz assim: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, gostaria justamente que você atentasse para o que Jesus diz a partir do verso de número 12, onde ele pede que o Senhor nosso Deus perdoe a minha e a sua dívida. Mas também o Senhor Jesus, ele continua dizendo que é necessário que manifestemos perdão a outros, se assim queremos que o Senhor venha sobre nós e manifeste o seu perdão e a sua graça. Então, convido você para que possa cantar conosco e assim
logo após de cantarmos uma canção, você possa orar conosco, clamando ao Senhor por perdão, por misericórdia, por graça. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse instante, ó Deus, te suplicar por perdão. Sabemos, ó Deus, que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ali encravado na cruz, ele pagou o preço que eu deveria pagar, que os meus irmãos deveriam pagar, mas ele, como sacrifício santo, perfeito, ali se entregou em nosso lugar e encravou na cruz todo o escrito de dívida que tinha contra nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é Deus bendito, o Senhor é Deus longânimo, o Senhor é Deus maravilhoso, que nos perdoa de todas as nossas faltas, pecados. E nós te pedimos, ó Senhor, venha a cada dia e molde o nosso coração, para que possamos, ao ouvir a tua voz, possamos então viver segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Nos ajude, nos abençoe. No nome santo de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor, Salmo 104, que diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina,
pões nas águas um vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas que ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram aos vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Meus irmãos, esse é o Senhor nosso Deus, Deus Criador, Deus poderoso. E eu convido você para que possa adorar o Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, aquele Senhor que nos criou. Cantemos a Ele. Vamos adorar, meus irmãos, a esse Deus que é grande, poderoso, Deus tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vamos dizer, irmãos, vamos proclamar, irmãos, o quão bom é estar na presença de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos finalizar esse nosso momento de louvor, irmãos, cantando: ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Vamos meditar agora, meus irmãos, lembrando que nós estamos fazendo uso do tema Tinha uma pedra no meio do caminho. Lembrando que as nossas duas primeiras meditações, ela se deu a primeira na vida de Jacó e a segunda se deu na vida de Davi, onde podemos fazer algumas reflexões
diante destas pedras que estavam diante do caminho deles. Hoje nós vamos fazer uma meditação na pessoa de Moisés. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nós fizemos uso do poema de Carlos Drummond de Andrade ao começar essa nossa série de mensagens. Meus irmãos, a vida de Moisés, ela é dividida em 3 etapas, 3 períodos de 40 anos. Moisés, o primeiro momento, aquele garoto que, ao ser colocado em uma cesta no rio Nilo, fora justamente acolhido pela filha de Faraó. E então, ali Moisés, ele nasceu, ou melhor, ele cresceu entre aquelas pessoas no palácio. Então, a infância e a criação de Moisés, ela se deu muito possivelmente ali, conhecendo e estando por dentro e estando buscando cada vez mais conhecimento do povo egípcio, já que ele estava sendo criado entre os egípcios. O segundo momento da vida de Moisés é justamente o momento em que Moisés, depois de assassinar um homem que percebera estar um homem egípcio que estava espancando um hebreu, e então Moisés acaba matando um egípcio. E ali ele foge então do Egito e ele vai em direção à península do Sinai. E Moisés ali então se casa e no determinado momento de sua vida ele vê uma sarça ardente e esta sarça estava ardendo, pegando fogo sem se consumir, e estava ali falando com Moisés. E Deus estava falando com Moisés, dizendo que ele seria aquele que libertaria o povo judeu da escravidão do Egito. E o momento último da vida de Moisés é justamente os últimos 40 anos, é quando Moisés, então, depois de ter todo o confronto com Faraó, Moisés Moisés liberta o povo do Egito em direção agora, indo eles em direção a terra prometida, aquela que o Senhor disse que tiraria o povo ali daquele sofrimento e levaria o povo para um momento de paz, um momento de descanso, um momento para uma terra da qual chamariam essa terra de terra deles, lugar de habitação deles. Só que, meus irmãos, durante esse trajeto de Moisés, desde o seu nascimento até essa caminhada no deserto, Deus ele vai trabalhando na vida de Moisés e mostrando a Moisés que, de fato, pedras no caminho, elas se manifestam, elas se revelam, e essas pedras, meus irmãos, semelhantemente a qualquer um dos personagens que já vimos, quer seja Davi, quer seja Jacó, as pedras no meio do caminho, elas são pertinentes, elas são reais a todos, e não somente alguns que passarão, ou terão percalço na vida, mas todos os seres, você e eu também, teremos percalços na nossa vida. E o que nós podemos justamente aprender com a vida de Moisés é que tinha uma pedra no meio do caminho, meus irmãos, só que eu gostaria de primeiramente ler com você o texto que nós vamos justamente apoiar a nossa mensagem. Vamos estar o tempo todo direcionando para esse verso de Êxodo, capítulo 24, verso 12, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Meus irmãos, quando nós observamos a vida de Moisés, de fato, disse que
diversos foram os percalços da sua vida, diversas foram as pedras no seu caminho. Mas, meus irmãos, é bem certo que esse momento é um tanto quanto especial, porque Moisés aqui, ele passa por uma experiência de pedra no meio do caminho, só que essa pedra, meus irmãos, é algo que é justamente onde Deus convoca Moisés para que subisse o monte e lá aguardasse, esperasse, porque Deus estava querendo falar com o povo. E quando Deus então resolve falar com o povo, Deus dá 2 tábuas de pedras com os famosos 10 mandamentos. E então Deus fala a Moisés para que Moisés então reproduzisse, ensinasse o povo, falasse ao povo aquilo que ele, o Senhor, tinha a revelar. E eu gostaria justamente de pensar algumas questões relacionadas a ter pedra no meio do caminho. E essas pedras, meus irmãos, o que nós temos que observar sobre elas é que, primeiro, existem muitas pedras que vêm da parte de Deus para moldar a nossa vida. Vejam, quando Moisés recebe essas tábuas dos 10 mandamentos, é justamente Deus falando ao povo, expressando ao povo esse cuidado, essa relação dele, Deus, para com o homem, para que o próprio homem pudesse ter um cuidado relacionado à sua vida diante daquilo, como ele iria se pautar, como ele iria viver, como ele poderia observar as circunstâncias da vida, para que os seus dias fossem bons, para que ele fosse bem na vida. As pedras, meus irmãos, quando são vindas da parte de Deus, estas são pedras abençoadoras, que fazem nos melhorar, que fazem nos crescer. Pedras estas que fazem com que eu e você pare, reflita, pense o que Deus tem a falar à nossa vida. Moisés, quando estava ali no monte, ele recebera do próprio Deus, meus irmãos, este ensinamento este que serviria justamente de perceber o homem que há entre Deus e o homem uma aliança. Deus dá ao povo um relacionamento, diretrizes para um relacionamento com Ele, do qual se fazia necessário para uma verdadeira adoração, um verdadeiro serviço, uma verdadeira entrega a Deus. É através destas pedras que Deus vai justamente demonstrar a você e a mim que o nosso coração, quando colocado neste ensinamento, nesta palavra, nestes mandamentos, demonstra que estamos firmados no próprio Deus, que obedeceremos a Ele, que o nosso coração está à disposição do próprio Deus. Meus irmãos, Deus estava então confirmando ao povo que a aliança que Ele estabelece, Deus estabelece com o seu povo, é uma aliança que não pode ser quebrada, é uma aliança perpétua, é uma aliança da qual o homem que está em Deus, ele tem para sempre um relacionamento com o Senhor. Moisés estava justamente ali tentando demonstrar ao povo, né? Claro, o momento depois que ele vem, ele desce, ele começa a ensinar, falar dos mandamentos de Deus. Ele estava tentando demonstrar que o Senhor Deus, Ele sempre, quando coloca pedras em nosso caminho, é para o nosso crescimento, nosso aprendizado. Em segundo lugar, meus irmãos, o que nós temos que observar quando há uma pedra no meio do caminho é que estas pedras, elas são necessárias para moldar a nossa relação
com Deus. Estas pedras são responsáveis justamente para nos aproximar do Senhor. É nesse momento, quando Moisés vem com as tábuas da lei, quando a gente lê Êxodo capítulo 20, tem lá toda a relação dos mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, irmãos, são mandamentos direcionados especificamente para Deus, que devemos observá-los para que o Senhor seja servido. O que é interessante é que Deus, ele dá justamente a diretriz para uma vida com Ele, para um relacionamento com Ele, para uma dependência dEle. Deus vai justamente demonstrar, meus irmãos, ele vai no primeiro momento dizer que nós não podemos ter outros deuses diante dele, ele é único na nossa vida. Para que vocês tenham ideia, enquanto Moisés estava no monte, aquele povo que tinha ficado embaixo, esperando, embaixo do monte, ao pé do monte, estavam esperando Moisés retornar do monte. Eles estavam lá embaixo, fazendo imagem de um bezerro para adorarem. E ali eles estavam dizendo que ali era o Deus deles. Eles tiraram todo o ouro que tinha e então empreenderam na fabricação de um ídolo. Deus, então, enquanto o homem estava ao pé do monte, fazendo uma imagem para adorar, dizendo ser esse o Deus deles, Moisés estava em cima do monte ouvindo Deus dizer que não existe outro Deus senão Ele somente. Não existe Deus igual a Ele, não existe Deus que se assemelhe ao Senhor em glória, em poder, em majestade. Ele é único, somente Ele é o Senhor. Então, enquanto os homens estão perdidos ali nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias criações de ídolos, Deus estava justamente dizendo a Moisés que ele se relacionaria com o homem, dando os 4 primeiros mandamentos para que esta relação fosse uma relação de fato de servo e de Senhor, que fosse uma relação de Deus e o homem, uma relação onde o Senhor chama-nos de filhos. As pedras, meus irmãos, que Deus coloca na minha vida, na sua vida, serve justamente para moldar essa relação entre você e Deus, entre eu e Deus. Terceiro, há também as pedras no meio do caminho. Se há pedras no meio do caminho, estas pedras servem para moldar a nossa relação com o próximo. Remoldar a nossa relação com o próximo. Meus irmãos, o que é interessante observar é que se os 4 primeiros mandamentos estão sendo voltados para uma vida com Deus, os 6 últimos mandamentos são de uma relação com o próximo. O que é interessante nesses 6 últimos mandamentos é que o primeiro deles é Deus dizendo que devemos honrar pai e mãe. Primeiro mandamento da relação com o próximo: honre pai e mãe. E quando a gente observa os demais, nós vamos ver que os outros também estão envolvidos em honra. Porque ele fala que não adulterarás. Isto é justamente honrar o seu cônjuge, aquela com quem você está. Vejam, o próprio Senhor vai dizer que nós não devemos cobiçar as coisas do outro. Isso é honrar o outro, porque se ele conseguiu ter algo, eu não posso, em hipótese alguma, estar nesse desejo intenso de possuir aquilo que ele tem. Antes, trabalhe eu e consiga. Esforce-me eu como o outro se esforçou e então consiga. E se for ganho de forma ilícita, muito menos. Não cobiçar o erro que o outro cometera. Mas Deus, meus irmãos, da mesma forma que Ele vai
nos primeiros 4 versos, ou nos 4 primeiros mandamentos, demonstrar que nós temos uma relação com Ele, Ele vai dizer que a nossa relação com o próximo é algo que deve ser estimado por nós. É algo que deve ser uma crescente em nós. Porque é justamente nesse relacionamento que eu expresso também a presença de Deus na minha vida. O Senhor Jesus disse isso quando ele sintetiza os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Quando ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a você mesmo. Deus, meus irmãos, Ele faz justamente questão de colocar pedras em nosso caminho para que possamos perceber, entender que estas pedras são para uma crescente de uma relação com o nosso próximo. O nosso próximo haverá justamente de ter a bênção de Deus que recai sobre a nossa vida, sendo estendida sobre a vida dele, porque Deus se faz presente na minha vida. Deus então molda as nossas relações, Deus molda as nossas relações com o próximo através das pedras no meio do caminho, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos pessoas trabalhadas, para que sejamos pessoas que conseguem perceber, enxergar a necessidade do outro e então estender-lhe a mão. Deus nos molda através das pedras no meio do caminho. E quando olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos Deus dizendo, falando-nos, mostrando-nos que esta forma de Deus moldar o nosso caráter, moldar o nosso ser, é algo que Ele faz através da sua palavra, através da relação, através de uma vivência com Ele, uma vivência com Deus. E, por último, meus irmãos, as pedras no meio do caminho é uma forma de Deus, então, moldar a nossa relação conosco mesmo. E aí você pode pensar, mas pastor, como é que Deus vai, através dos 10 mandamentos, moldar a minha relação comigo mesmo? Meus irmãos, quando Deus nos dá a sua palavra, quando Ele faz isso ali com Moisés, é interessante porque Deus vai pontuar demonstrando que um relacionamento com Ele molda a nossa vida, transforma a nossa vida ao ponto de abençoarmos o nosso próximo, amarmos o nosso próximo, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, essa nossa relação conosco mesmo é moldada no aspecto de percebermos que Deus é quem trabalha na nossa vida. É Deus quem, no seu agir, na sua manifestação, Ele vem trabalhando no meu ser, trabalhando nesse meu caráter. É interessante porque quando nós olhamos para um Moisés que outrora tinha matado um homem, nós vemos então depois um outro homem que é moldado por Deus, que tem a sua vida transformada, um homem que até então precisou fugir porque tinha matado um homem. E é tanto que nesse episódio Moisés, ele quando tentou, em alguns momentos, tirar 2 hebreus, de um confronto entre eles, eles mesmos disseram, você vai nos matar como matou o egípcio? Então nós vemos Deus trabalhando na vida de Moisés, e é justamente essa relação conosco mesmos, meus irmãos, para percebermos que é possível em Cristo, no próprio Deus, termos paz. Essa relação conosco mesmos de conflitos, que só é possível haver esse apaziguamento quando Deus
trabalha, quando Deus molda a nossa vida através das pedras que Ele coloca no caminho, para que então passemos por elas, ou que elas passem por nós. É possível perceber, meus irmãos, que Deus molda-nos, faz com que então compreendamos que sem Deus nada podemos fazer, que sem Deus nós não conseguiremos continuar a jornada da caminhada da vida. O apóstolo Paulo diz que Deus, Ele é justamente esse responsável por sustentar a minha e a sua vida. Quem somos, o que fazemos, tudo isso vem do próprio Deus. É Deus quem nos molda, é Deus quem nos direciona para então podermos perceber, compreender que precisamos urgentemente dessa manifestação de graça, de bondade e de misericórdia dele sobre a nossa vida. Tem pedras no meio do caminho, meus irmãos. Tem pedras no meio do caminho. Mas quando essas pedras vêm da parte de Deus, essas pedras são bênçãos sobre as nossas vidas, porque elas trabalham, né? É a forma de Deus trabalhar, na verdade, na nossa vida. E então, moldar uma relação com Ele mesmo, com Deus, moldar uma relação com o próximo e moldar uma relação conosco mesmo. E aí, meus irmãos, o que nós precisamos observar é, quando as pedras, então, vierem sobre as nossas vidas, quando Deus enviar pedras para as nossas vidas, seja grato. Não reclame, seja grato a Deus, porque Deus quer trabalhar em você. E Deus só trabalha naqueles a quem Ele ama. E Deus então só manifesta essa arte de moldar-nos. Ele só faz isso com aqueles a quem Ele tem estima. Segundo, meus irmãos, quando então Deus molda a minha e a sua vida, é motivo de gratidão, porque significa que você e eu seremos tratados da melhor forma possível. Deus haverá justamente de reparar a minha e a sua vida. Deus haverá de justamente fazer com que você e eu possamos agora, ao adentrarmos na presença dEle, ter uma relação de pai e filho, uma relação filial, de podermos então achegarmos livremente diante da presença de Deus e sermos aceitos. Então, Deus vai justamente moldar a sua relação com Ele. Terceiro, se você está sendo moldado por Deus nessa relação com Deus, se faz necessário, meus irmãos, que aproveitemos ao máximo desta relação, porque haveremos justamente de experimentar aqui na terra aquilo que experimentaremos na eternidade. É justamente Deus nos preparando, nos modificando, transformando-nos para que na eternidade possamos desfrutar para todo sempre, porque se aqui é prazeroso, então significa que na eternidade maior prazer sentiremos. Mas se não temos um prazer numa relação com Deus aqui, hoje, então nós precisamos rever esse nosso contato, essa nossa relação com o Senhor. Quarto, Deus, ao desejar modelar, moldar a nossa relação com o próximo, é justamente para percebermos que precisamos uns dos outros, que somos membros uns dos outros, já diz a Escritura Sagrada, que nós não somos sozinhos, isolados, ou então, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Você precisa se relacionar comigo, eu preciso me relacionar com você, eu te ajudo, tu me ajudas, e então caminhamos
firmes e fortes. Essa relação com o próximo, meus irmãos, é justamente para entender que, da mesma forma que o outro é frágil, eu também sou frágil e que eu preciso de ajuda, o outro também precisa de ajuda. Eu preciso de uma mão estendida, você precisa de uma mão estendida, e nós haveremos justamente de caminhar juntos. É preciso entender e perceber essa nossa fragilidade. E Deus, ao moldar a nossa relação com o próximo, é de fazermos entender, irmãos, que aquele que está sendo ajudado é a imagem e semelhança de Deus. É aquele que foi criado pelo Senhor, assim como fui criado pelo Senhor, e que então esta relação precisa precisa romper barreiras e fazer com que eu me aproxime do outro, seja servo do outro e o outro seja servo meu também, porque o próprio Jesus disse que aquele que serve é maior no reino dos céus. E, por último, a moldar a nossa relação conosco mesmos, meus irmãos, é justamente receber de Deus a paz que ninguém pode conceder-nos, senão somente a paz do próprio Cristo. Essa relação conosco mesmo é de percebermos que sou sim por Deus agraciado, sou sim por Deus cuidado como a menina dos seus olhos, sou sim por Deus em todo tempo amado. E então vou justamente entender que Cristo e que o próprio Deus, ele haverá justamente de perceber, de fazer com que eu possa descansar diante das questões que observo, que vejo que sou frágil, que sou pecador, que sou necessitado da graça de Deus. E então Deus vai moldar essa relação comigo mesmo, para que eu possa então perceber que eu posso sim expressar e brilhar como Cristo disse, porque ele diz que somos a luz do mundo. Aquele que está em Cristo, eles são a luz do mundo, porque expressam o próprio Cristo nas suas vidas. Então essa relação comigo mesmo é justamente Deus me tirando das minhas próprias turbulências, as turbulências do eu, do ego, e então ele vindo sobre mim e ajudando-me para que então seja reestabelecido e que as minhas próprias conexões e relações comigo mesmo, elas possam então vir a deixar-me a perceber, então eu vou perceber que eu tenho paz em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, é preciso perceber que as pedras do meio do caminho, nem sempre essas pedras são um incômodo para as nossas vidas. Nem sempre as pedras que nos deparamos no nosso dia a dia, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, não significa que estas pedras são pedras que causam-nos mal. Não, porque elas também são uma forma de Deus trabalhar na nossa vida. Por isso, quando as pedras estiverem diante de nós, que possamos ter um olhar diferente para essas pedras, e então perceber que o Senhor é aquele que está dando-nos pedras para moldar a nossa vida. Que Deus lhe ajude, que o Senhor lhe abençoe, para que você e eu possamos ser moldados pelo Senhor. E as pedras, então, que no caminho haveremos de cruzar por elas, ou elas cruzarão por nós, possamos ver elas como um agir de Deus, pedras enviadas da parte de Deus para trabalhar na nossa vida. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe.
Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas nos ajudar a, em todo tempo, poder reconhecer que as pedras que no caminho, Senhor, estão nessa nossa jornada, nem sempre, Senhor, elas são pedras para o nosso mal. Faça-nos, ó Senhor, compreender que o Senhor está agindo sobre a nossa vida em todo o tempo. Perdoe-nos, Senhor, os momentos em que reclamamos das pedras enviadas da tua parte para moldar as nossas vidas, para que pudéssemos então experimentar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu agir sobre as nossas vidas também vem em formas de pedras. Nós te adoramos, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe. É muito bom ter você mais uma vez conosco, onde aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito obrigado por permitir adentrar na sua residência e poder, trazer a instrução do Senhor para a sua vida. Lembre-se, as pedras no caminho nem sempre são pedras das quais podemos entender como pedras que haverão de fazer-nos mal, mas sim uma providência de Deus sobre as nossas vidas. Gostaríamos também de convidar você para nos acompanhar, já que até então, diante dessa pandemia que atravessamos, como não estamos podendo nos reunir presencialmente na nossa igreja, nós temos feito essas nossas atividades de oração, culto de oração e estudos bíblicos, terças e sextas-feiras, a partir das 19 horas, através da plataforma Zoom. Até então me deram uma dica de tentar fazer na plataforma Meet, que é do Google. Eu ainda estou analisando para ver se farei, meus irmãos. Não sei ainda, mas se você não tem como participar através da plataforma Zoom, você pode acompanhar o nosso culto, quer seja de estudo bíblico ou de oração, através também do YouTube, porque nós estamos publicando ali ao vivo no YouTube e também no Facebook. É só você procurar Segunda IPPA e aí você vai encontrar o canal da nossa igreja. E você pode, justamente quando entrar no canal, você vai ver lá que vai aparecer ao vivo. E aí você clica e participa conosco, certo? Então, eu convido você. Se você deseja participar conosco, nessa plataforma, o que você faz? Você pode enviar uma mensagem para o meu WhatsApp, que tem o número 75991202297, e então, quando você mandar para mim uma mensagem, eu mando para você o link, certo? Dessa nossa sala de reunião lá no Zoom, tá certo? No mais, Deus te abençoe, que o Senhor esteja lhe abençoando em todo o tempo e que também o Senhor esteja o guiando diante das pedras no meio do caminho, tá bom? Estamos com saudade de todos vocês, meus irmãos, e ansiamos em breve podermos nos reunir presencialmente, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor possa estar com você em toda a sua jornada.